Meus irmãos, o salmo da nossa meditação de hoje é o salmo de número 145, e nós percebemos aqui que ele inicia demonstrando a atitude presente no coração de Davi, uma decisão que ele havia tomado, a disposição do coração de Davi. Davi está decidido a louvar a Deus, ele está decidido a exaltar, a bendizer o santo nome do Senhor, e ele está disposto a fazer isso todos os dias da sua vida, cada dia, a cada amanhecer, na presença de Deus, adorando e louvando o nome do Senhor, reconhecendo que Deus merece o nosso louvor. E percebemos então isso nos 3 primeiros versos, onde nos diz assim o salmo de número 145: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus merece o nosso louvor. É o que ele está dizendo com essas palavras: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sim, ele merece o nosso louvor. E porque ele merece o nosso louvor, é o que o salmista esclarece nesse salmo. Embora seja um acróstico, nós não conseguimos perceber isto, essa poesia, percebemos aqui os méritos de Deus, as razões pelas quais Deus merece o nosso louvor. A primeira razão destacada aqui pelo salmista é porque ele é poderoso, e é claro que aqui ele quer destacar os feitos de Deus, aquilo que Deus tem realizado com seu imenso poder. Do versículo 4 até o versículo 6, o salmista vai descrevendo o poder de Deus e a maneira poderosa como Deus age na vida do seu povo. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Vai passando de geração a geração, o pai contando para o filho, e o filho contando para o seu filho, tudo aquilo que Deus fez e tem feito. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Só um detalhe, tá? Só esclarecendo aqui, infelizmente a nossa língua talvez possa gerar confusão. Uma geração louvará a outra geração não quer dizer que uma geração está louvando a geração, ela está louvando a Deus diante da geração seguinte. É este o pensamento, e a geração que está surgindo está vendo que esta geração está louvando o nome do Senhor, e a geração seguinte que surgirá estará vendo essa geração louvando o nome do Senhor. E louvando o nome do Senhor por quê? Por causa das suas obras, aquilo que Deus tem feito. Anunciará, uma geração anunciará a outra os teus poderosos feitos, a grandeza de tudo aquilo que Deus realizou. É uma pena que os cristãos têm perdido a oportunidade de compartilhar as bênçãos de Deus, a grandeza de Deus uns com os outros e com a geração seguinte. Se temos o que temos hoje, é por causa da grandeza de Deus. Se somos o que somos hoje, é por causa da grandeza de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Eu vou parar para pensar, meditar isso, e considerar tudo que Deus tem feito, como é glorioso, maravilhoso. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Davi estava disposto a compartilhar com seu filho tudo aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Nós temos aprendido isso estudando o livro de Reis, o livro de Crônicas, como Davi fez questão de, junto com Salomão, preparando ele para assumir o reino,
compartilhar tudo que Deus fez na sua vida. Meu filho, Deus me escolheu para ser rei desta nação, e Ele escolheu agora a você, e tudo aquilo que Deus fez grandioso na minha vida, certamente fará na tua, desde que você, meu filho, faça a coisa certa, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Não é à toa que Deuteronômio 6 diz que é dever do pai ensinar o filho todo o tempo sobre a grandeza de Deus, andando no caminho, assentado em casa, ao deitar, ao levantar, não importa qual seja o momento, aproveite a oportunidade para compartilhar a grandeza do Senhor, para mostrar para o seu filho por que você louva a Deus. E é importante para nós recordar, embora muitos desses temas aqui, dessas razões ou motivos para louvar a Deus, nos pareçam repetitivas, em praticamente todos os salmos elas estão ali presentes. Mas por que estão presentes? Porque é natural do homem esquecer aquilo que Deus tem feito. Por isso é tão importante que Deus repita aquilo que nós não podemos esquecer, e torne cada vez mais fresco os motivos pelos quais nós louvamos a Deus, os motivos pelos quais nós estamos reunidos hoje na presença de Deus, adorando o nome do Senhor. É porque o nosso Deus é poderoso. Foi com mão poderosa que Ele nos redimiu, nos resgatando das trevas, nos tirando daquele lamaçal tremendo e firmando os nossos pés sobre a rocha. Foi de forma poderosa que Deus fez isso. Foi de forma poderosa que Deus agiu, enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E foi tão glorioso que naquele momento em que Cristo estava na cruz, derramando o seu sangue pelos nossos pecados, ao exclamar que está consumado, a obra que Ele veio para realizar foi feito de forma poderosa. Ele morreu por todos, e por todos os nossos pecados, e foi tão glorioso que aquele momento que a terra estremeceu, os túmulos se abriram, e aqueles que estavam mortos voltaram à vida. O véu do templo, feito de tecido grossíssimo, trançado, foi rasgado de cima a baixo. Para nos mostrar a maneira poderosa como Deus agiu em nosso favor. Fatos que nós temos a tendência de esquecer, ou como muitos de nós vivemos de tal maneira que as pessoas chegaram até a dizer às nossas costas: esse não tem jeito, esse está perdido. E Deus transformou nossas vidas, mostrando que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Davi disse: eu meditarei no glorioso esplendor, versículo que nós já lemos, versículo 5, da tua majestade e nas tuas maravilhas. E nós devemos fazer o mesmo, porque nós louvamos a Deus, porque nós nos reunimos para adorar a Deus. Pare e pense a maneira poderosa como Deus agiu na sua vida e tem agido na sua vida, conservando você livre do pecado. Porque muitas vezes, irmãos, nós lutamos contra a tendência do pecado dentro do nosso coração. E se tem alguém que pode nos livrar da força do nosso coração agindo contra nós, esse é Deus. Quantas vezes Deus nos livrou do mal, de forma poderosa. Quantas vezes nós só nos damos conta do que aconteceu muito tempo depois, olhando para trás, é que percebemos como Deus foi maravilhoso.
Então Davi está decidido a louvar a Deus. E ele diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Sim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração, Ele merece ser exaltado por todo aquele que se diz servo de Deus. E Ele merece porque Ele é um Deus poderoso. E é claro que nem destacamos aqui a maneira como Ele criou todas as coisas a partir do nada. Às vezes eu me surpreendo, não sei porque ainda me surpreendo com essas coisas, mas com a imaginação do homem, como ela se estende a tal ponto, tentando desmerecer ou desacreditar na existência de Deus, que ele imagina coisas que são muito além do imaginável. A gente tem um canal da Discovery em casa, e lá de vez em quando passa na propaganda e diz assim: você sabia que a Lua um dia já fez parte da Terra? Só tem uma ocasião em que a Lua fez parte da Terra. Fez? Não, não fez. Eu ia dizer só na criação, mas a Terra foi feita primeiro, ela veio ainda depois. E Deus disse que faria os luzeiros, e não era da terra que ela foi feita, foi junto com o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Mas são detalhes, irmãos, que a ciência tenta dizer que a Bíblia é mentira, e os crentes às vezes ainda pensam que a ciência está correta e Deus é mentiroso. A maneira como Deus fez todas as coisas estão aí, patentes, cada coisa no seu devido lugar, de forma poderosa. Ele merece o nosso louvor, Ele merece o seu louvor, a sua adoração, a sua reverência. Você precisa adorar a Deus, porque Ele é poderoso para transformar a sua vida como transformou as nossas. Mas Davi estava decidido a louvar a Deus, não apenas porque Deus é poderoso, destacando aqui o que Deus tem feito e realizado, as obras de Deus, mas ele destaca também aqui que Deus, Ele não é apenas poderoso, Ele é bondoso. E aqui ele destaca a graça e a misericórdia do Senhor, que são abundantes sobre as nossas vidas. Versículo 7 até o versículo 13, ele diz: divulgarão, as nações divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. A tua muita bondade, ou talvez não diga as nações, mas aqueles que ouvirem o testemunho de Davi, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei da tua grandeza. Então todos aqueles que ouvirem divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Para lembrar como Deus é bom, como Deus tem sido gracioso, como a sua misericórdia se revela a cada dia. E é claro, bondade, misericórdia é a maneira como Deus age para não nos punir da maneira como nós merecemos. Graça é isso, um favor que nós não merecemos. E a palavra misericórdia aqui quer dizer exatamente isso. Deus tendo compaixão do homem, porque quem é um homem para tentar enfrentar Deus, ou para medir forças com o Senhor? O Senhor é bom para todos, com os justos e os injustos. Para todos eles Deus demonstra a sua bondade e as suas ternas misericórdias. Essas ternas misericórdias que permeiam todas as suas obras. Tudo aquilo que Deus fez foi pensando no nosso bem. Tudo aquilo que Deus tem feito é pensando no nosso bem. Ainda quem se atreva por não conhecer a bondade de Deus, em colocar a culpa em Deus em tudo aquilo que tem acontecido, esquecendo que a culpa não é de Deus, a culpa é do homem.
que virou as costas para Deus e rejeitou o Senhor. Isso me fez lembrar uma história que eu li certa vez, de um pastor que entrou num salão para cortar o cabelo, e viu o dono do salão ali argumentando com as pessoas que Deus não existe, e os motivos pelos quais ele acreditava que Deus não existia. E o pastor ali quieto, só escutando aquilo, clamando a Deus por sabedoria para poder agir de forma correta. E quando chegou a vez do pastor, ele sentou com muita calma, e o homem começou a dizer que não cria na existência de Deus. E o pastor então perguntou: por que você é tão duro e não crê? Porque se Deus existisse, fosse tão bom quanto a Bíblia diz, o mundo não estaria desse jeito. O mundo não estaria nessa miséria, com tanta violência espalhada, com tanta praga atormentando os homens ou eliminando tantas vidas. Se Deus existisse, o mundo, se Deus existisse e fosse tão bom quanto a Bíblia diz, o mundo não estaria nessa situação. Por alguns instantes o pastor guardou ali silêncio, mas ele olhou pela janela do salão e viu passando ali na calçada um mendigo, um homem todo sujo, com as roupas rasgadas. Diferente de hoje, tá, meus queridos? Naquela época ainda dava para acreditar que de fato a pessoa era necessitada. Hoje, infelizmente, tem muita gente que se passa por necessitado e vive muito melhor do que o trabalhador, o pai de família. Mas lá estava aquele homem andrajoso, sujo, com as roupas rasgadas, com a barba por fazer, os cabelos compridos, maltratado. E o pastor olhou para o barbeiro e falou: os barbeiros não existem. Como assim não existe? Eu estou bem aqui cortando o seu cabelo, como não existe. Por que você está dizendo isso? Porque se eles existissem, aquele homem não estava daquele jeito, com a barba por fazer e cabeludo daquele jeito. Aí o barbeiro disse: não, eu existo. Ele está daquele jeito porque ele nunca me procurou. Se ele me procurar, eu corto o cabelo dele e faço a barba. Aí o pastor: Deus existe. Se os homens procurassem a Deus, não estariam nessa situação. E essa é a verdade que Davi tenta nos fazer lembrar, e que é tão importante que Deus nos faça lembrar, que Ele merece esse o nosso louvor. Deus não remiu o seu braço, não está com os braços encolhidos, para que não possa salvar. Deus não deixou de ser poderoso, de maneira que não possa transformar vidas, não. É o homem que de fato não quer saber de Deus na sua vida. Muitos podem até dizer para você: eu estou buscando a Deus, mas buscando a Deus para satisfazer o desejo de quem? Os seus próprios desejos. Bem diz a palavra de Deus: pedis e não recebeis. Porque pedis para quê? Para satisfazer seus próprios desejos. Então não vão receber. E a culpa não é que Deus é mau, ou Deus deixou de ser bom, ou que Deus não está presente na vida do homem, não. É que o homem de fato não quer saber de Deus. Ele quer saber daquilo que ele pode alcançar por meio de Deus, e acha que Deus pode ser usado como fantoche. Mas Deus não é fantoche. Ele é o soberano, o Criador dos céus e da terra, que fez o homem do pó da terra, e para que o homem pudesse existir, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É por isso que quando o homem morre, diz a palavra de Deus, o pó volta a ser pó, e o espírito volta para aquele que lhe fez e lhe deu, Deus. E aqui o salmista Davi está descrevendo exatamente isso. Deus é bom o tempo inteiro.
Como virou aquele bordão, não é? Que virou chocolate na boca de crente. Deus é bom o tempo todo e todo tempo e todo tempo Deus é bom. Sei lá, é mais ou menos isso. Só o pastor que não aprendeu. Todas as tuas obras, versículo 10 diz assim: te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Porque os santos vão reconhecer que todas as coisas que Deus faz são boas, perfeitas, agradáveis. Tudo aquilo que Deus faz coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Os santos vão reconhecer isso, é por isso que bendirão o nome do Senhor. Ao invés de estarem murmurando, estarão rendendo graças ao nome do Senhor, porque vão ver até nas adversidades a bondade de Deus. Deus é bom. A tempestade pode agitar o nosso barco, mas vem para nos mostrar que Deus está do nosso lado. Os santos falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Aí está a bondade de Deus, em escolher homens pecadores, ou permitir que homens pecadores um dia possam fazer parte do reino de Deus. Um ato imenso de bondade, que vão se tornar evidentes na vida dos santos, porque embora estejamos aqui, essa já não é mais a nossa pátria. Aguardamos dos céus a pátria celestial, e por isso vivemos, não lamentando pelas coisas que aqui acontecem, mas esperançosos, aguardando a glória que ainda virá. Porque as aflições deste tempo presente jamais haverão de se comparar com a glória que Deus tem preparado, que será revelada em nós, na vida dos santos. Por isso os santos bendirão, louvarão ao Senhor, perceberão que Deus merece o nosso louvor, porque Ele é poderoso, Ele é bondoso. Poderoso destacando aquilo que Deus tem feito, bondoso destacando a graça e a misericórdia do Senhor, que age nos dando aquilo que nós não merecemos. Mas Davi está decidido a louvar a Deus aqui, exaltar o nome do Senhor, bendizer o seu santo nome, todos os dias e cada dia da sua vida, porque ele sabe que Deus merece o nosso louvor, porque Ele é poderoso, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso. E a última razão pela qual devemos louvar a Deus, que vamos destacar nesse salmo, embora neste salmo poderíamos encontrar muitos outros, como a justiça do Senhor, a clemência do Senhor, a fidelidade do Senhor, mas aqui queremos destacar o seu amor, e é claro, por meio do seu amor, destacar o seu maravilhoso cuidado na vida do seu povo. Versículo 14, finalzinho do versículo 13 diz: o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos que estão prostrados. Aqui está destacando o amor de Deus cuidando das nossas vidas. Aquele que está vacilando, escorregando, deslizando, é Deus quem sustenta, dá o apoio. Então é mais ou menos a ideia. A gente não tem muito disso aqui, pelo menos não aqui em Praia Grande, acho que talvez nem tem como, nunca ouvi falar de ringue de patinação. Já viram? A gente só vê em filme, não é? O pessoal patinando, e aí quando um está vacilando, está ainda aprendendo, tem que ter alguém sustentando, para que não caia, para que não escorregue e caia.
Essa talvez seja a figura mais precisa para mostrar que Deus é aquele que está ali estendendo a sua mão e nos sustentando com a sua mão. É Ele quem nos segura, irmãos, e é por isso que permanecemos firmes, porque o amor de Deus se manifesta nesse cuidado, para que a gente não venha cair. Mas é importante sempre lembrar que é Deus quem segura na nossa mão. Como o pai, quando o filho está começando a andar, é o pai quem segura. Porque no momento que o pai deixa o filho segurar, o que acontece? Ele cai. Porque a criança é incapaz de segurar de forma suficiente a mão do pai. É natural. Ela escorregou, ela vai abrir a mão e cair. Mas quando é o pai que está segurando, mesmo que ela escorregue, quantas vezes você já fez isso andando com o seu filho de mão dada? Ele tropeçou e você falou, e levanta. E é assim que Deus age para conosco, mostrando o seu amor todos os dias. Ficamos ali naquele misto de emoções, como eu fiquei essa semana com todas essas informações. E é Deus que nos sustenta. Mas aí está Deus demonstrando o seu amor, sustentando as nossas vidas, aprumando aqueles que são prostrados. Aprumando é colocando de pé quem já caiu. É Deus que levanta. Talvez daí tirar aquele ditado popular que diz: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas cair não significa que o homem deve viver pecando. É cair porque o homem vacila, fraqueja. A nossa fé é pequena. E às vezes na nossa fé tão pequena nós até naufragamos. Mas é Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos apruma e nos coloca de pé. Então, aqueles que conhecem a Deus percebem nisso que Deus merece o nosso louvor, a nossa adoração. Se estamos de pé, é porque é Deus quem tem nos sustentado. Se caímos e conseguimos levantar, foi porque Deus nos colocou de pé. Deus nos colocou de pé. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Aqueles que confiam em Deus e sabem que Deus é um Deus amoroso, vai cuidar de nossas vidas, que aprenderam o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque estão preocupados com aquilo que vão comer, vestir, beber, porque estão preocupados. Olha os passarinhos no campo, já perceberam? Eles não plantam, eles não colhem, não ajuntam em celeiro, e nenhum deles cai. O que é cair? O que é cair ali? Morrer. Nenhum deles morre sem a permissão de Deus, mas Deus os sustenta. É esse tipo de confiança que deveria nos levar a adorar a Deus, que muitos já têm perdido. Esqueceu que não cai um padal sem a permissão de Deus. Deus diz: quanto mais vocês valem do que um padal. Ou quem vale mais, vocês ou o padal? E quanto vocês valem mais do que um padal? Quão valiosa é a sua vida, mais do que a vida de um padal? Porque Deus não enviou o seu filho para morrer pelos padais, mas enviou para morrer por você. Então a sua vida é muito mais valiosa, preciosa aos olhos de Deus, do que a vida de um padal. E é por isso que, é claro que tudo isso destaca o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí está a manifestação do amor de Deus. E é por isso que o salmista está destacando aqui como Deus é maravilhoso, neste amor para conosco, nesse cuidado amoroso que tem para conosco, que deveria nos levar a louvar a Deus todos os dias. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Meu irmão, não se desespere. Deus sabe aquilo que você precisa.
Não se desespere, no tempo certo Deus vai providenciar. É claro que você não fica de braços cruzados, mas depois de ter feito a sua parte, descansa, meu querido. Deus está vendo. Deus está vendo. Eu me lembro do testemunho de um irmão que passou por um período difícil de falta de emprego também. 1 ano desempregado, tendo que sustentar sua família, mas tendo sustentado pela graça de Deus. Havia vendido uma casa e deixou o valor rendendo na conta. E o que é mais maravilhoso, esse irmão deixou de ser fiel a Deus durante esse ano. Sabe o que é ainda mais maravilhoso? Pagava condomínio, paga condomínio ainda hoje. E o que ele recebeu foi suficiente para ele ir se mantendo. 1 ano, entregou o currículo onde pôde, mas não deixou de confiar em Deus. E aí, quando ele menos esperava, um amigo ligou para ele, uma pessoa que trabalhou com ele, nem sei se pode dizer que era amigo assim chegado, mas uma pessoa com quem ele trabalhou, lembrou dele. Lembrei de você, está trabalhando? Não estou, tem uma empresa aqui que está precisando de alguém do seu nível. Topa? E aí era um contrato, se me fala em memória, 3 meses para trabalhar nessa empresa. E você vê, irmão, o cuidado maravilhoso de Deus, o tempo certo determinado por Deus, a bondade de Deus e o agir poderoso de Deus. Esse irmão aceitou um contrato de 3 meses. Quando ele entrou na empresa, já começou a mão de Deus mostrando que era Deus quem estava com ele. Ele chegando na empresa e as pessoas perguntando para ele o que deveria ser feito. Ou seja, é natural que quem chega na empresa é ele que tem que procurar saber o que precisa ser feito. E as pessoas é que vinham para ele procurando saber o que precisava ser feito. E só para resumir a história, tem mais de 2 anos que ele está nessa empresa. Era um contrato de 3 meses. E Deus foi abençoando. Ele não deixou durante esse ano todinho que ele estava lá, desempregado, ele não deixou de louvar a Deus. Você não vê ele chegar na igreja murmurando ou lamentando a situação difícil que estava passando. Ele estava agradecido porque Deus é poderoso, Deus tinha sido bondoso para com a sua vida, para com a sua família, e Deus estava ali mostrando o seu amor cada dia, sustentando e suprindo aquilo que ele necessitava. Porque justo versículo 16 diz: abres a mão e satisfaz de benevolência todo vivente. É assim que Deus mostra o seu amor. Ele não retém da sua bondade, ele manifesta e distribui para os homens. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e como foi dito, de todos aqueles que o invocam de verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Irmãos, é fato. Será que Deus vai salvar? Não, Ele salva, diz a sua palavra. E é nisso que precisamos crer. Será que Deus pode? Senhor, se o Senhor pode, dizer, irmão, olha, tem gente que tem essa mania de orar, né? Senhor, se o Senhor pode, Deus pode. Mas precisamos ter a convicção daquele homem que se aproximou de Jesus Cristo e disse: Senhor, se o Senhor quer, faz isso. Não é se o Senhor pode, ele tinha certeza que Cristo podia, mas se o Senhor quiser, salva o meu empregado. O Senhor guarda
a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Precisamos ser cuidadosos, não é? Deus guarda a todos os que o amam. Você ama a Deus? Então pode ter certeza que Deus estará guardando sua vida, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda. E só lembrando que muitas vezes a expressão anjo do Senhor é usada para quem? Para descrever Jesus Cristo, a manifestação de Deus presente no meio do seu povo. Jesus Cristo era aquela rocha que acompanhou o seu povo durante toda a peregrinação no deserto, suprindo aquilo que eles precisavam. Meu querido, Deus nos guarda. Eu disse, precisamos ser cuidadosos para não imaginar que se um crente morreu é porque ele era um ímpio, por isso foi exterminado. Deus sabe o momento e o tempo certo para cada um. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Eu digo isso até lembrando do nosso querido irmão que partiu essa semana. Há muito que ele sofre por causa do AVC, que ele já tem 10 anos pelo menos que ele já tinha tido esse AVC e ficou debilitado daquele jeito. 10 anos sofrendo na dependência de outras pessoas. E ele falava como isso é difícil. E é difícil. Mas sempre foi uma alegria poder visitá-lo e ver o prazer com qual o prazer que ele tinha para nos receber. A alegria de ver os irmãos, de poder cantar conosco e ouvir a palavra de Deus. 10 anos sem poder vir à igreja. Mais de 10, né? Porque 10 anos faz que nós, praticamente que nós o conhecemos, que nós chegamos aqui, ele já estava nessa situação. Mas não abandonou a sua fé e não deixou de amar a Deus. E Deus disse que o sofrimento do irmão, o tempo do seu sofrimento chegou. Era hora dele vir e desfrutar do gozo do Senhor. E é isso que precisamos crer, meus irmãos, que no seu maravilhoso amor para conosco, no seu maravilhoso cuidado, com o qual Deus manifesta o seu amor para conosco, Ele vai estar cuidando dos mínimos detalhes das nossas vidas, nos mínimos detalhes, sempre para promover o nosso bem. Davi sabia disso. Davi estava decidido a louvar a Deus e disse: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Por isso deve ser louvado por todo aquele que conhece a Deus, porque Ele é poderoso, destacando os seus feitos, porque Ele é bondoso, destacando a sua graça e misericórdia, porque Ele é amoroso, destacando o seu cuidado para conosco. Por isso a conclusão de Davi é: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Que assim seja, que possamos louvar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.